Eu chumbei 2 vezes na 12ª, por causa desta brincadeira. Aí complicou meu avanço para a universidade. Os meus amigos seguiram, eu fiquei para trás. Né? Então todo esse processo afetou drasticamente, né, minha área acadêmica. Okay? Então talvez hoje está acontecendo isso, nós vamos culpar, e quem culpava? Culpava a mim por causa disso? Não. Eu dava culpa a outras pessoas, mas o culpado verdadeiro era eu. Era eu. Amém? E eu estava quase para me envolver em drogas, porque as amizades que eu tinha, onde eu vivia, os jovens já consumiam isso. Assim, em brincadeira, sentados no muro, um pegava um cigarro anormal e dava outro e dava outro. Então, todos estavam aí na roda, deviam puxar o cigarro um pouco. Então, quase corri risco de me envolver isso, nesse processo, graças a Deus. E Deus foi rápido em tirar-me disso. É verdade. Com 18 anos, 17, 18 anos, e eu corria esse risco. Graça e paz, seja bem-vindo a mais um programa Holycast. Estamos começando hoje um grande programa e temos um grande homem de Deus aqui conosco presente. Queremos que você aí de casa já compartilhe, deixa o seu like e senta, porque hoje seremos abençoados pelo grande homem de Deus que está aqui conosco. Não vou aqui estar a fazer a apresentação, vou deixar que ele mesmo se apresente e fale de si. Pastor, por favor. Amém. Muito obrigado pelo convite, obrigado também àqueles que nos ouvem e nos escutam diretamente do Holycast. Agradecer aqui o convite. É um convite, eu ia dizer que é um convite especial, acompanhado de um café aqui, um sabor top, não sei se é sul-africano ou brasileiro. Amém? A 3 de novembro de 1979, eu estava nascendo. 1979. Nascia Orlando Sur, a cidade do Chimoio. Ok? E estava lá eu nasci. Então, desde lá para cá, né, viemos crescendo. Eu perdi. Meu pai sempre foi, assim, pessoa influente no governo. Ele já chegou a ser presidente do Conselho Municipal, que chamaríamos hoje presidente do município da cidade de Chimoio. Já foi administrador de Manica, de Guru, assim, de distritos. Ok? Então, eu nasci vendo e assistindo isso. Só para ter uma ideia, onde eu nasci era bem perto do palácio. Okay? Então, assistia e via a governadora entrar e sair todos os dias. Eu pensei até um dia que seria governador ou um presidente, por causa de assistir. Mas entendi depois que não, né? Era para entender sobre o palácio divino e depois ajudar outras pessoas a serem o que eu gostaria de ser. Amém? Então, hoje eu sou pai de 5 filhos, as últimas são gêmeas, casada com uma única esposa, Dominga Jesus. Amém? E sou pastor da Igreja Família Vitoriosa há 20 anos. E no Mataquana, a Família Vitoriosa tem mais de 30 igrejas hoje. Eu estou cuidando de uma das igrejas da Família Vitoriosa. Uau. É uma grande honra tê-lo aqui hoje no nosso programa. Vemos que é um homem que tem muito a dar e temos o privilégio de ter o senhor aqui, o pastor aqui, para nos abençoar. Pastor, começando já com aquele que é o nosso propósito do programa hoje, que é conhecer o pastor, conhecer aquilo que é o seu testemunho, aquilo que é a sua história. Eu gostaria que mergulhássemos um pouco na história real do pastor. Me leva para um momento da sua vida que quase ninguém conhece. Que ninguém estava lá, não tinha testemunhas, não tinha pessoas para dizer que está acontecendo aquilo consigo. Mas dentro o Senhor sentia como é que eram as lutas, como é que eram as batalhas. Amém. Ok, antes de eu aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em 1 de dezembro de 1989, eu perdi minha mãe. E perdemos
nossa mãe. Nós somos 7 irmãos. Então entra uma nova mãe na nossa família e normalmente sem Cristo entra também atritos, né? Entraram atritos, aí a compreensão e tudo isso. Piora a situação quando a minha nova mãe, né? Alguns chamam de madrasta, eu ia chamar de boadrasta, amém? Ela tem filhos, então a maneira que ela cuidava dos filhos devia dar atenção devida, então nós tínhamos ciúmes disso. Então aí, desde esse 89 que estava a dizer, até antes de aceitar a Jesus, houve um vazio muito grande dentro de mim. Eu estava à procura de preencher outras coisas com a ausência da minha mãe. Nesse processo, eu acabo me envolvendo, né, tendo meninas, várias meninas. Cheguei a ter 8 meninas ao mesmo tempo, para preencher talvez um vazio, não diria só de minha mãe, mas de um vazio que estava à procura de Deus. Tentei ir a várias igrejas e estava a ser difícil. Então, me sentia isolado, sozinho, e eu não sabia que precisava de Cristo. Até eu encontrar Cristo, onde sentia a diferença que o que faltava na minha vida era Cristo. Antes de entrarmos para essa virada de sem Cristo e depois com Cristo, eu gostaria que aprofundássemos um pouco mais nesse lado de 8 meninas. Acho que há uma história ali que pode impactar a nós, jovens, pode mudar a vida de alguns jovens. Eu gostaria que o pastor compartilhasse aqui como é que foi essa jornada, como é que foi essa luta. Acho que esse é uma dos desafios que o pastor passou. Mas como é que foi lidar com isso? Como é que foi lidar com esses desafios e quais outros desafios teve na caminhada antes de Cristo? Foi muito pesado. Por quê? Porque nós jovens queríamos se identificar com alguém, queríamos aparecer, E uma das maneiras de fazer isso, não tínhamos celular na altura, era aparecer com mais um. Era fazer alguma coisa que exibisse para as outras pessoas, era preencher seu ego num só dia. Então essa luta foi terrível. Então hoje os jovens talvez estejam fazendo a mesma coisa, tentando ter coisas, bens materiais, moças e tudo isso, que é para aparecer ou preencher um vazio. Esse vazio só é preenchido com Ele, que criou, diz que Deus soprou fôlego de vida. Então só Ele quem vai preencher esse vazio dentro de nós. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu, pastor. Para além dessa luta, ainda querendo conhecer aqui a história do pastor. Amém. Para além dessa luta, quais outras lutas o pastor teve que enfrentar? Quais outras lutas o pastor teve que ultrapassar durante a caminhada antes de Cristo? Ok, estava a dizer ali, e depois eu cresci com madrasta, não foi fácil a convivência com os meus irmãos e com ela. E voltando aqui, esta procura, né, de mais uma, afetou a minha escolaridade, as minhas notas. Eu chumbei 2 vezes na 12ª, por causa desta brincadeira. Aí complicou meu avanço para a universidade. Os meus amigos seguiram, eu fiquei para trás, né? Então todo esse processo afetou drasticamente, né, minha área acadêmica. Okay? Então talvez hoje está acontecendo isso, nós vamos culpar, e quem culpava? Culpava a mim por causa disso? Não. Eu dava culpa a outras pessoas, mas o culpado verdadeiro era eu. Amém? E eu estava quase para me envolver em drogas, porque as amizades que eu tinha, onde eu vivia, os jovens já consumiam isso. Assim, em brincadeira, sentados no muro, um pegava um cigarro anormal e dava outro, Então todos estavam aí na roda, deviam puxar o cigarro um pouco. Então quase corri risco de me envolver nesse processo, graças a Deus, que Deus foi rápido em me tirar disso. É verdade. Com 18 anos, 17, 18 anos, eu corria esse risco, mas Deus ajudou.
como é que foi ultrapassar, caminhando já aqui para aquilo que foi o encontro com Deus, como é que foi ultrapassar essas lutas e encontrar o Espírito Santo, encontrar a Deus? Como é que foi o encontro com Deus? Quando é que o Senhor percebeu que eu tinha que abandonar uma vida e começar uma outra vida com Cristo? Como é que foi? Amém. Se as pessoas, se os missionários, aqueles que deveriam ir, não tivessem chegado até mim, eu teria continuado lá. Né? Eu queria ir muito à igreja, mas parece que alguma coisa me prendia e não me deixava ir à igreja. Então alguém teve que vir até mim, alguém teve que sair de onde saiu para vir falar de mim sobre Cristo. Então, é muito importante também hoje a igreja, os jovens entenderem que aquele não quer ir à igreja. Não porque ele não quer ir, né? Alguma coisa prende. Se você fizer um convite bem feito, ele pode ir no próximo domingo. Talvez 3 convites, eles podem ir nos próximos dias. Então, eu tive que receber alguém que veio e convidou-me para aceitar Jesus. É alguém da nacionalidade brasileira e uma outra da nacionalidade singapurense. Ok? Talvez ia dizer assim. Então, eles fizeram com que eu aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador. De onde eu estava saindo? De onde? Estava saindo desse fogo. Né? Estava saindo de casa de uma delas, lá. Okay? Nesse processo ela não estava em casa. Okay? Então, nesse processo de esperar e ver se ela estava lá e voltar, eu acabei aceitando Jesus. Então, o que eu fiz depois de aceitar? Convidei todas elas para Cristo. Todas elas para a igreja. Umas vieram, outras não. Era antes de conhecer a minha esposa. Então, passei depois por um processo de purificação chamado de 2 anos. Sem ninguém orando, Deus me purificando, aprendendo mais. Só depois de que vim conhecer. Amém. Pastor, mencionou aqui sobre brasileiros que fizeram um convite e o pastor teve a oportunidade de aceitar a Jesus. Pastor, podia nos contar como é que foi o primeiro encontro com Deus? Como é que foi conhecer a Deus? Como é que foi aceitar a Cristo? Então, estava dizendo que nós nos encontramos, eles estavam saindo para espiar a terra. Eles estavam a conhecer a cidade. Nesse processo de conhecer a cidade, eu me encontro com eles. Conversamos, eles levaram à praia e aí fizeram um convite para aceitar a Jesus. Eu disse que aceitava na hora. E eu não estava a ver a hora, quer dizer, não vi a hora de aceitar a Jesus. Mas, na minha mente, foi que bom, eu vou aceitar a Jesus, mas essa moça aí é bonita. Quem sabe vou acrescentar na minha lista. Entende? Era uma moça lá da Singapura. Bom, uma boa muzungu, como nós dizíamos na altura. Mas Cristo, né, trocou aí as coisas. E eu senti uma leveza muito grande. Queria eu naquele dia andar por cima das águas. Queria eu voar, porque foi um momento muito bom. Deu para notar que Deus havia entrado na minha vida, que só Deus é quem pode tirar o que está dentro de nós, né? E sentirmos essa leveza, né? Como diz Mateus 11, 28, 29, vindo a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É bastante impactador ouvir isso do pastor, essa que foi sentir a leveza. O pastor estava aqui a falar sobre um vazio que carregava por causa da ausência da mãe. E agora o pastor estava aceitando a Cristo. Gostaria de saber como é que foi lidar com um encontro e o que aconteceu depois do encontro, dessa descarga, onde os pesos foram todos tirados. Como é que começou a trajetória? Como é que foi o começo da trajetória em Cristo? Houve batalhas? Houve desafios? Como é que lidou com os desafios, com as batalhas? Amém. Foi difícil, porque na casa onde eu vivia com meu irmão mais velho, aqui na Beira. Eu nasci no Chimoio, vivi em Quilimane 5 anos, estudei lá
de quinta até 10ª classe. E depois meu pai é transferido de volta para Chimoio. Mas eu fiquei cá na beira com o meu irmão. Então foi cá na beira que eu aceitei a Jesus. Eu diria que beira é o sítio onde facilmente pessoas aceitam a Jesus. Mas também pode ser um sítio que facilmente as pessoas se perdem. Okay? Mas aceitei Jesus aqui, teria aceitado no Chimoio, não aconteceu. Em Quilimane também não aconteceu, mas foi aqui. Okay? Então quando eu aceito a Jesus, foi muito difícil. Porque na casa onde vivia tinham outros tipos de hábitos, costumes, outros tipos de práticas e foi pesado. Para ir ao culto, ao domingo, todos os dias, era muito pesado. Eu lembro de um dos domingos, eu cheguei do sábado da igreja, eram 18 horas, 20 horas, nós tínhamos um culto de oração. Então quando eu chego e o dono da casa, que era meu irmão, eu já contei isso para ele, que eu cheguei lá e ele proibiu, disse que, olha, amanhã tu não vais à igreja, tu estás a ir toda hora à igreja. Então, igreja, nós tínhamos grupo vida nas quintas, sexta-feira não sei o que tínhamos, mas sábado tínhamos evangelismo de manhã. Era toda hora na igreja. E de tarde tínhamos culto de oração e domingo igreja, então, tudo isso. Então ele diz assim, amanhã, domingo, não vais à igreja. Se tu fores, tua mala vais encontrar lá fora. Uau. E passei luta naquele dia. E, coincidentemente, naquele dia era meu primeiro dia na escala para dirigir um culto de domingo. Dirigir a oração e a abertura do culto. E foi muito difícil. Eu orei a noite quase toda, mas dia seguinte decidi ir ao culto. Então, bem preparado, porque se eu voltar e de encontrar as minhas malas, eu já cheguei na igreja vendo qual é o canto onde eu hei de viver. A minha ideia é que iria viver na igreja. Olha, quando terminou o culto, eu me esqueci totalmente quando estava a iniciar o culto. Mas quando o culto termina, aí me recordei que, olha, tu vais dormir fora hoje. Então eu corri para casa, 13 horas, devo ter chegado lá, 13 e pouco, o culto terminou às 12. Eu vinha na manga, o culto era no Espangá. Quando eu chego em casa, meu irmão estava dormindo desde ontem. Então ele não se apercebeu que eu fui ao culto. E aí eu sentei, mudei, troquei de roupa, já sentei com cara do menino que não foi à igreja. Pouco tempo depois ele acorda e cumprimentou, tudo bem, tudo bem. E não falamos mais disso. No domingo seguinte, é ele agora quem diz, não vai à igreja hoje? Me dá passagem de 100 meticais para eu ir ao culto. Então foi muito difícil. Mas graças a Deus, foi o primeiro dos irmãos a aceitar a Jesus. Hoje todos os meus irmãos aceitaram, 2 deles são pastores. Hoje, um está no Maputo, outro está cá na beira. E foi muito bom. Me chamou aqui a atenção quando o pastor, já cá no fim, falou sobre o primeiro aceitar Jesus. Nesse ponto, pastor, como é que foi lidar com a família? Como é que foi trazer a família para Cristo? Quais foram as batalhas que o pastor enfrentou? Como é que o pastor lidou com isso? Foi muito difícil. Você sabe que nós somos africanos. Tinham cerimônias que deveriam ser feitas, principalmente quando alguém perdesse a vida. Tinha lava a casa, lava não sei o quê, tinha uns pita, cufa, pita no moto, pita qualquer coisa assim. Então, como cristão, eu era convidado e devia fazer parte dessas cerimônias. Então, no início, eu dizia, bom, eu não hei de participar, mas eu dou meu dinheiro. Mas eu estava participando, fazendo isso. Até que alguém sentou comigo, meus pastores explicaram quais eram as consequências de se envolver e fazer isso tudo. Uma vez, eles queriam fazer cerimônia da minha mãe, falecida já. E olha, onde é que era a cerimônia? Era em Machixe, ela nasceu lá em Machixe. Então, nós devíamos viajar da beira para Machixe. Um lado, eu não queria ir porque era cerimônia que eles iam fazer, convidaram os irmãos dela que estavam na África do Sul, mas do outro lado eu queria ir porque nunca havia viajado para esse lado de Machixe. Então, quer dizer, uma parte de mim queria ir e outra parte queria ficar. Amém? Então, só Deus é que ajuda. Qual é a decisão? Meu pastor disse, não vai, menino. Eu disse, Deus me ajude, eu quero viajar. Amém?
Então tinha essa luta, né, como Paulo diz, é uma luta dentro de mim. Uma parte quer, outra parte não quer. E eu fui. Nós fomos. Foi bom ver aquela estrada do enxofre para lá. E quando nós chegamos lá em Machis, ficamos 4 dias à espera dos irmãos da minha irmã virem da África do Sul. Olha, não é que eles não vieram, a cerimônia não aconteceu. Nós levamos roupas da minha falecida mãe lá. Eu era o único irmão que devia representar os outros que estavam lá. A cerimônia não aconteceu. Comemos e devíamos comer lá. Eu vi lá, conheci meus familiares que não conhecia há muito tempo. E voltamos. Então Deus guardou, mas não era coisa para se repetir. Então foi muito difícil e me isolaram, senti-me isolado da família, porque a minha família, eu não bebia, passei a não beber, eu bebia, não contei, mas no meu passado eu bebia, ficava com garrafa dentro do meu quarto, bebia, tomava um café e punha um pouco de gin, whisky, ok? Tomava o café com álcool e virava uma outra bebida que só eu estava inventando na hora. Então, eu já não patrocinava as bebidas, eu não bebia. Então fiquei isolado da família. Foi muito difícil. Eles sabiam que não podiam visitar porque lá não tem álcool. Ok? Não podemos convidar esse para a cerimônia. Então fiquei isolado. Eu senti esse isolamento familiar. Aconteciam coisas na minha casa que eu só ouvia depois. Assim depois, porque senti esse isolamento. Até que começamos a orar. Comecei a orar para que a minha família se convertesse. Eles se converteram. Começaram a se converter um por um. E eles começaram a compreender. E hoje eles compreendem esse outro lado. Okay? O pai da minha mãe era curandeiro. Era curandeiro. Então, eu já vim dessa família onde as coisas eram normal praticar. De repente, eu não estou lá. Então, foi um choque muito grande. Foi um choque grande. Amém? Amém. Pastor, chamou aqui a minha atenção porque muitas das vezes, quando um jovem, alguém aceita Jesus, ele sai de uma vida mundana para o mundo do cristianismo, passam por um momento de isolamento. Estivemos aqui num dos programas da Holycast com o pastor Bernardo e ele esteve a compartilhar também sobre esse isolamento após ter aceitado Jesus, ter que se abster daquilo que são as coisas do mundo. O que o pastor tem a compartilhar? Como é que o pastor venceu essa luta do isolamento, estar sozinho? Eu acho que é uma escola boa. Uma escola boa por quê? Porque é um momento onde Deus te tem, você como um aluno no deserto. O deserto tem sol, tem água. Então, Deus te tem lá como um aluno e Ele te treina como perdoar as pessoas. Treina a conhecer, você a se conhecer a si mesmo e principalmente treina você a ouvir a voz de Deus. É nesse período que as pessoas têm sede da Bíblia, sede por Deus, como a corça anseia por água. Então você vai ler e meditar a palavra de Deus. Então só assim, você tem a companhia do Espírito Santo. Chega a um nível que você já nem quer ter companhia das outras pessoas, sabe? Você só quer ele lá. E não quer que ninguém te ligue, não quer que ninguém te procure, né? Não por causa da rejeição, mas por causa daquele momento tão bom e glorioso. Então, é Deus fazendo isso num período na sua vida. Né? O livro de Isaías 40 vai explicar muito bem isso. Esse isolamento da águia, né? Para se renovar, se purificar. Então, Deus faz isso. Nós estamos a tirar o nosso passado, as nossas garras, o nosso bico que falava muito, né? As penas que voavam para o sítio não próprio. Então, a águia vai tirando isso para experimentar agora um novo e se renovar para mais 40 anos. Então, Deus permite isso, esse isolamento. A águia se isola e Deus permite esse isolamento acontecer nas nossas vidas. Então, se eu não compreender, eu hei de voltar a procurar os meus amigos do passado. Eles vão voltar a mergulhar no profundo do profundo e vai ser difícil a saída. Estou a tentar processar algo aqui, mas talvez numa outra ocasião. Pastor, eu gostaria de saber, caminhando já para outra fase, sobre as lutas na fé, as lutas como um cristão.
quais foram os desafios que o pastor enfrentou após se tornar um cristão? E como é que o pastor lidou com isso? Eu não sei se falo sinceramente, mas ia aqui falar. Lembre-se que eu vinha de hábitos, né, lá do passado e tive lutas. A minha carne cobrava coisas que eu fazia, queria. Então, o que eu compreendi mais tarde? Que se eu me deixasse alimentar, a minha carne se alimentar, eu voltaria para o passado. Se eu deixasse que Deus me alimentasse com a Bíblia, com a oração, com estudos, assim, na igreja nós temos um discipulado, aquele discipulado muito forte. Eles fazem um acompanhamento durante anos. Então aquilo foi uma vida na palavra, então ajudou muito. Então esse discipulado, esse acompanhamento com alguém, era o momento de eu ir falar para a pessoa, né, o que estava acontecendo. Uma das alturas, veja só, eu vou para o meu pastor, ele chega lá, ele é meu discípulo na altura, meu mentor, então ele vou para lá e ele pergunta naquele coaching, como é que está a tua vida? Como é que vai a tua vida sexual? Não é? Ele está a perguntar para mim, eu estou lá com minha namorada, que não é minha esposa. Né? Minha vida sexual vai muito bem. Entende? Mas ele disse, não menino, como cristão você já não pode se envolver sexualmente. Isso é pecado, não sei quantos. E eu paro, olha, eu tinha tantas, eu larguei todas. Fiquei com uma. Deus devia considerar que eu fiz muito sacrifício. Ficar só com uma, Deus devia. Então, para mim, eu disse, não, essa não é a igreja certa. Acho que esses missionários são, acho que uma igreja mesmo... Muito espiritual. Não até muito espiritual, muito estranha. Estranho. Então, fora de Deus, porque como vão proibir isso? Ok? Até que depois fui nessas conferências de jovens, onde tinham lá mais de 10 igrejas, passamos uma vigília lá de conferência, e jovens foram falando contra as drogas, contra o sexo, né, a abstinência sexual, e outra coisa me esqueci lá. Então foi lá onde testemunho de outros jovens fizeram me acreditar que, tem razão, aqueles missionários têm razão. Isso tudo está na Bíblia, mas eu não tinha lido a Bíblia, não tinha começado esse processo de discípulo, ser discipulado. Aí a ficha caiu, tive que falar com a pessoa na altura, nem que, olha, vamos parar essa brincadeira. Então foi esse processo que Deus rompeu, dividiu-nos. Eu passei depois para um processo novo, agora de purificação. Aprendi. Comecei a ler muito sobre abstinência sexual, tudo isso. De tal maneira que quando conheci minha esposa, né, no primeiro dia, segundo, antes de levar ela como namorada, eu perguntei, já ouviste falar da abstinência sexual? Foi a primeira coisa. Disse, não, abstinência, sim, disse, lê esse livro. Porque já dei um livro que fala da abstinência sexual, para ela ler e tudo, e saber, olha, se vais entrar, saiba disso. E então entramos. Foi muito bom. O pastor mencionou aqui um tempo de purificação. O pastor pode estar aqui a compartilhar um pouco como é que foi esse tempo de purificação? Amém. 2 Coríntios 5:17 diz assim que eu sou nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, foi esse processo que eu devia passar, de deixar as coisas velhas passarem, e não é novo, não é fácil ter essa mudança do antigo, né, para o novo. Então, o que ajudou de novo aqui foi esse processo de ser acompanhado com alguém. Tem muitos crentes hoje que dizem, eu me converti, pronto, eu sou crente de mim. Não, assisto televisão. Você precisa de alguém para acompanhar. Você precisa de alguém para ir dizer, olha, quando está acontecendo, eu estou sofrendo essa tentação. Então eu tinha alguém que podia dizer, eu acho que estou a passar por isso. E a pessoa explicava. Por exemplo, eu voltei, por exemplo, nesse processo eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E me recordo num desses tempos, eu pequei, voltei ao meu passado. Então eu fui procurar pastores, diziam, e eu me sinto triste. Ninguém me disse, olha, é o Espírito Santo de Deus
que está com ciúmes dentro de ti. Eu não entendia isso. O Espírito Santo está com ciúmes, né, de você querer ir pecar. Então eu não entendia isso, então alguém ajudou-me a entender e foi muito bom. Aí me fortaleci e hoje eu fortaleço muitos jovens nessa área. Amém. Amém, amém. A pastora aqui falou que o pastor fortalece muitos jovens nessa área. Vamos usar disso para falarmos aquilo um pouco sobre o que é, como é que era a vida, como é que é a vida pastoral do pastor. Como é que foi essa virada de sair de um crente que era mentorado, que recebia uma mentoria, tinha alguém que estava ali a pastorear, a guiar, dizer faz assim, deixar de ser mentorado, passar a ser um mentor, passar a pastorear, passar a cuidar das outras pessoas. Como é que... Amém. Hoje, só para voltar ali, eu continuo ainda tendo esse coaching. Ok? Não tenho só um coaching, não tenho uma assistência, eu tenho assim várias. Eu sou assistido hoje, eu tenho pessoas que, até hoje, eu tenho pessoas que eu, quer dizer, vou lá e exponho minhas questões. E uma dessas pessoas, para além de ser meu pastor, é a minha esposa, que é minha amiga, né, para aconselhar e tudo. Não, esse caminho não é bom. Ok? E tenho outros pastores amigos que eu vou para eles, são pessoas específicas, e compartilho coisas. Tem a área de negócio, eu sei que esse pastor é bom nessa área. Tem a área profética, ok? Então tem áreas assim diferentes. Então eu vou para lá, eu exponho essa situação e eu recebo a ajuda necessária. Que podia aqui mencionar nomes, mas lá. E tem pastores que estão com um crescimento explosivo de igreja. Eu procuro ele para curiosidade, né? Então eu vou lá e eu sou assistido ainda até hoje nessa área. Então não fui abandonado, não deixei de ser assistido, ok? Mas o processo continua. Eu continuo assistindo pessoas e continuo sendo assistido. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Amém? Nessa área de assistência. Yeah. Não sei se eu fiz compreender aqui a questão. Fiz compreender, mas deixou ainda com uma curiosidade. Sim, eu quero saber como é que foi para o pastor aceitar o chamado. Amém. Nessa área de, olha, Deus está me chamando para que eu seja um mentor para os outros jovens. Amém. Deus está me chamando para que eu possa pastorear uma igreja. Como é que foi? Ok. Eu não compreendi que tinha um chamado, né? Não deu para compreender, mas quem descobriu isso na minha vida foram outras pessoas. Que, olha, isso que você está a fazer, exageradamente, chama-se chamado. Você tem um chamado? Não, mas eu estou a fazer isso naturalmente, né? Juntar crianças e falar com o meu próprio dinheiro, pagar pipoca, doces, não sei quantos, ensinar ela. Disse, não, isso que você está a fazer chama-se chamado. Isso que você está a fazer de chamar adolescentes e aconselhar na área de namoro, né? Nós tínhamos um curso, nós falávamos muito sobre abstinência sexual. Falávamos sobre uma glândula chamada glândula pituitária para jovens na Samora. Uma glândula, né, de crescimento, que ele vai, nessa fase aí de adolescência, essa glândula vai crescendo e vão despertando desejos. Okay? Para as moças começam a crescer as maçanicas, para os homens as barbas e outras áreas. Então ele falava disso. Então, e falava disso. E as pessoas disseram, olha, isso que você está a fazer, você tem um chamado. Okay? Você marca a hora com os jovens, você vai lá. Eu entrava nas salas de aula e olha, vamos falar. Okay? Então tínhamos sim uma associação, um grupo lá de estudantes, mas eu entrava e eu queria falar para eles. Eu queria que todos os jovens entrassem em abstinência sexual, para não cometer um perigo que eu cometi. Então eles só disseram, olha, isso que você está fazendo é chamado. Então, em vez de fazer espalhadamente, venha fazer aqui na igreja. Para jovens específicos, vem fazer naquela igreja, vem fazer. Então, ali, fui me reencontrando e eu estou aqui onde estou. Existe algo que o pastor pode compartilhar, que o pastor gostaria de aqui deixar para nós ainda sobre o tempo
que o pastor teve como pastor, dando esse pastoreio? Oh, please come again. Maybe Pas- you can come in English. Sorry. Na vida pastoral do pastor, Sim. há algo que o pastor pode nos compartilhar aqui que seja um testemunho que possa nos impactar? Uau, tem vários. Por favor. Tem vários, mas talvez ia pegar aqui dois testemunhos. Um dos primeiros que eu ia chamar de impacto foi o batismo, né? Esse batismo com o Espírito Santo. Foi algo que marcou. Eu não sei se contei, mas enquanto eu caminhava um dia na rua, eu cantando, já tinha recebido oração, mas não tinha essa evidência de falar em novas línguas. Enquanto eu cantava, caminhando na rua, de repente começou a falar em línguas, assim bem forte. Aí eu tento parar, mas estava sendo muito difícil, lá na manga. E foi muito difícil. Aí começa esse impacto. E num outro dia, estávamos reunidos em volta na igreja, 12 horas de uma quarta-feira. Quando cantávamos uma adoração, que eu esqueci qual era, lá, deviam ser umas 10, 12 pessoas. Minha esposa, que era minha namorada, estava lá também. Desceu o Espírito Santo e tocou só a mim. Okay? Eu tremi todo, né? E foi assim com muito impacto. Foi uma coisa totalmente diferente. Então, aquele cenário, aquele evento mudou a minha vida desde lá. A minha maneira de ler a Bíblia, a minha maneira de querer fazer o zelo da casa de Deus realmente tem me consumido. Amém? Então, eu considero isso de milagre. Então, depois de lá aconteceram outras coisas. Curas, ressurreições. Então, Deus foi fazendo coisas assim acontecendo. Amém? Experiências angelicais. Seus se abrirem, ouvirem seus. E daí eu fui experimentando coisas assim. Sonhos. Quando você tem sonhos reais e você acorda e experimenta uma presença. Então, foi experimentando que como se os céus tivessem sido abertos. Então, mais ou menos isso. Amém. Muito obrigado, pastor, por esse compartilhar. Nós queremos entrar aqui em um outro fórum. Nós, a Holycast, buscamos contar testemunhos e impactar jovens. Nessa área da juventude, o que é que mais preocupa o pastor nos jovens de hoje? Os problemas que os jovens enfrentam, que o pastor acha que devem ser resolvidos e que nós jovens ali, devemos resolver, que vai mudar, vai impactar a nossa vida? Uma pergunta muito difícil. Uma pergunta muito difícil porque está a ser muito difícil saber o que os jovens querem. Você dá uma ideia, eles fazem outra. Okay? Daí é muito difícil aqui para responder. Então, a minha saída, para não dizer vamos trabalhar, vamos estudar, vamos assim, coisas que nós já fazemos, eu ia começar a dizer o seguinte: os jovens devem saber. Jeremias 1:5. Antes de que você nascesse, quando você estava, antes de sair do ventre da sua mãe, eu te conheci, eu te chamei, eu te enviei para as nações antes de você estar aí no ventre da sua mãe. Então os jovens devem ter essa consciência que antes de teu pai se conhecer com sua mãe, Deus já tinha te escolhido e tinha te chamado antes. Então os jovens devem ter isso para depois decidirem coisas. Então os jovens hoje estão a decidir: eu quero ir para Hong Kong, eu quero ir para Dubai, eu quero, entende? E estão a deixar o dono que fez você respirar, ok? Estão a deixar de lado. Então deviam consultar a ele: Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Isso que é Jeremias 29:11, ou o inverso. Deus disse: eu tenho bons planos. Então Deus tem bons planos, Deus tem bons pensamentos sobre nós. Não, nós queremos
os jovens, voltaria aqui, que estão à busca aquilo que está na moda, aquilo que está a dar. Se todos vão comprar moto, os jovens também querem aparecer de moto, né? Então querem seguir uma onda lá e isso está a dar erro. Só depois, dói muito. Dói muito, Holycast, dói muito. Só depois de tudo dar errado, aí você quer procurar Cristo. Pense numa moça, desculpa dizer isso, mas pense numa moça com os seus 14, 15, 16 anos que estão acontecendo hoje. E ela se envolve com um mundo de drogas, sexo e várias outras coisas. Então é convidada hoje para aceitar Jesus Cristo, não quer. Anos depois, quando tudo já está a dar errado, todas as portas estão fechadas, já talvez está doente, não sei se é doença psicológica, ela já quer aceitar Jesus. Entra na igreja com quantos anos? 18 anos. Mas desde os 14 anos, a moça decidiu se perder, ou copiou o que estava acontecendo na casa. Mas quem vê um jovem, um outro jovem de 18 anos, desculpa dizer isso, olha para ela e uau, uma boa irmã. Mas a irmã já foi. Nem sou Cristo para dar de novo renovo. Eu não estou a falar aqui de... Não estou a falar que todas as pessoas são perfeitas, mas estou a falar de uma perdição. Então hoje, algumas pessoas estão sendo acompanhadas que no passado decidiram, não, vou fazer minha vida. E hoje está a ser difícil engrenar, está a ser muito difícil. Então hoje os jovens estão lá, mas no fundo eles querem outra coisa. Eles estão com Cristo, mas no fundo eles têm outras decisões, eles têm outras escolhas, eles têm outros planos, eles têm outros projetos, eles têm outras visões. E Deus sabe disso. Então eles deviam se render, jovens deviam se render para, se você quer trazer como é que diria isso? Se você quer trazer um impacto, exatamente, para o mundo, para a sociedade onde você vive, você devia se render e deixar. Tem homens como Benin, jovens como Benson e Daossa e outros. Eles fizeram, se renderam e disseram só Cristo, só Cristo. Foram considerados matrecos, matrecos? Sim. Mas hoje eles deixaram legado. Os jovens vão deixar legado, não sei quantos. Alguém disse assim, no dia que estivessem a enterrar um jovem não alguém, iam pôr o símbolo que marcou em cima da campa. Por exemplo, se o jovem fumou muito drogas, então o símbolo que tinha que estar lá era o símbolo da droga, não cruz. Cruz é símbolo de cristão. Ok? Então, e assim sucessivamente. Se foi faca que marcou ele, então deviam pôr lá uma faca para as pessoas saberem que esse aqui foi um homem de katana. Então, katana tinha que estar lá como símbolo de homem katana. Já aqui o homem katana. Ok? Graças a Deus não é assim. Acho que não haviam de permitir isso nos cemitérios. Ok? Mas nós somos lidos. Somos cartas lidas, onde nós andamos, as pessoas nos leem. Amém? Amém. Bem, já caminhando aqui para o nosso final, o que um jovem cristão pode aprender com a história que o pastor esteve aqui a compartilhar? A Holycast compartilha testemunhos para que jovens sejam impactados. O que o pastor acha que o pastor viveu, que é aquilo que é seus testemunhos, que os jovens deviam pegar e ver, olha, tem esse testemunho aqui e isso deve me impactar assim. Amém. Quanto mais cedo, ok? Como é que se diz em inglês quanto mais cedo? As earlier as possible. As earlier as possible. As earlier as possible, né? Quanto mais cedo, né, o jovem descobrir para onde está a ir, quanto mais cedo. Ele está, não sei se é área de business, quanto mais cedo ele descobrir se quer fazer medicina, né? Quanto mais cedo. Então ele tem muito tempo para desenvolver, quer dizer, para trazer esse impacto. Então eu ia chamar a atenção de novo aqui, não sei se vou responder a sua pergunta, mas com minha história, eu queria pedir que os jovens pudessem ter disciplina em tudo quanto estão a fazer. Muitos começam e depois param no meio. Então vamos ser disciplinados, vamos estudar. Amém? Vamos estudar muito mais do que os nossos pais estudaram. Se os nossos pais fizeram mestrados, nós devemos fazer o dobro. O filho honra o pai.
Jesus Cristo foi mais famoso que Deus, tá bem? Então os filhos honram os pais. Então os jovens deviam fazer o dobro do que os pais fizeram. Muitos, se o pai deixou uma casa, ele devia fazer 3, 4, 5. Então deviam fazer o dobro hoje aqui os jovens. Então, olhando para a minha história, eu não queria que isso tudo que aconteceu comigo tivesse acontecido. Eu gostaria que muito cedo alguém tivesse me convidado para a igreja, com os meus 10 anos, ou com 7. Tivesse me convidado, eu gostaria de estar hoje na escola dominical, ou ter passado, para a escola dominical, ter aprendido o que nós ensinamos hoje. Eu gostaria de ter passado por lá, mas não deu certo. Assim. Então eu queria que os jovens pudessem convidar outros jovens quanto mais cedo, não só convidar, vamos à igreja, mas orassem. Orassem por eles, convidassem eles, porque aquilo é uma vida. Alguém convidou um jovem, hoje o jovem está trazendo muito impacto a nível mundial. Eu já falei o nome dele aqui. Foi um convite de um amigo, vamos assistir um culto lá, na plenitude. Então eles foram lá e Deus pegou, ele transformou e nunca mais foi o mesmo. Tá bem? Então quanto mais cedo você se entregar, você buscar quanto mais cedo se entregar com sinceridade, o impacto que vem lá quanto mais cedo você orar, aprender sobre jejum, aprender sobre santidade, quanto mais cedo você tem uma vida com menos confusões lá à frente. Amém? Amém. Amém. Pastor, caminhando mesmo para o final do nosso programa, eu quero que se o pastor pudesse resumir a sua vida em uma mensagem, em uma frase, pode ser frases, palavras, o seu testemunho, o que o pastor diria? Eu diria que Deus é amor. Deus é amor. Por quê? Porque é verdade de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade. Mas quando eu olho para a minha vida, eu olho os meus amigos, alguns faleceram, que brincavam comigo antes. Então, e como Deus decidiu tirar-me da cena, da corrida, essa corrida que nós estávamos a pensar que estava animada, Deus decide tirar-me da corrida. Então, eu vejo que Deus é amor. Não que outros Deus não amou outros, ok? Mas Deus é amor. Amém? Então, eu ia resumir que Deus é amor. Deus nos ama. E está escrito que Deus realmente ama. Amém. Muito obrigado por essa mensagem que o pastor esteve aqui a compartilhar. Eu espero que você, jovem em casa, tenha sido impactado, tenha sido transformado por essa mensagem. Não esqueça de compartilhar para alguém que deve ouvir essa mensagem, para alguém que deve ser abençoado por essa mensagem. Muito obrigado. Eu queria só pedir para orar, daqui. Amém? Pai, no nome de Jesus, estamos a orar por jovens que estão à busca de soluções, jovens que estão confusos, jovens com dor, jovens doentes. Oramos, ó Deus, que eles te encontrem, em nome de Jesus, jovens que sofreram abusos quando eram crianças, jovens que foram esquecidos, jovens que tiveram situações inúmeras, incontáveis. Oramos, ó Deus, que o Senhor possa ir ao encontro deles, transformar a vida deles, como o Senhor transformou a minha e transformou a do pastor Bernardo e de outros vários jovens, no nome de Jesus. Muito obrigado, te damos graças, Senhor, e obrigado também pelo programa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado. Até a próxima.